Pronto. Então, apresentar o Sávio aqui, gente. Sávio é aluno de graduação do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Ele é colaborador lá do Laboratório de Instrumentação do curso de Engenharia Mecânica. Então, Sávio é o nosso agente infiltrado, é engenheiro eletricista dentro da mecânica. É um cara jovem, um cara bastante dinâmico e é um dos meus Google ambulante, que tem coisa que eu tenho dúvida, eu já começo a perguntar a ele. E uma das coisas, eu lembrando de uma conversa que nós tivemos, Sávio ele desenvolve alguns dispositivos para análise de vibrações em máquinas, e nesses dispositivos ele precisa programar os sistemas, e ele utiliza muita linguagem de programação. E nessa utilização da linguagem de programação, ele disse a mim que utiliza o ChatGPT para ajudar ele a fazer os programas, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Certa vez eu encontrei um aluno na UFPB, eu acabei esquecendo o nome dele, ele está aqui nos seguindo aqui no treinamento, não sei se ele está online. Ele disse, professor, por que o senhor não fala lá sobre inteligência artificial? Aí eu fui montando na cabeça esse momento de hoje, eu digo que eu vou chamar a Sábio para contar como é que é a experiência dele com o uso de inteligência artificial, com o uso dessas ferramentas, e aí passar a palavra para o Sábio. Boa noite, Sábio, mais uma vez. Diz aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ian, novamente. Como o Anderson falou, desde que conheci essas ferramentas, o ChatGPT, entre outras ferramentas que a gente tem disponível aí gratuitamente, né? Eu comecei a usar e até hoje eu uso sempre. E principalmente o ChatGPT eu tenho como o meu secretário, né? Para tudo que eu faço, eu utilizo o ChatGPT como Git lá, para até guardar alguma coisa que eu quero guardar de forma rápida. E depois querer consultar aquilo novamente, futuramente, eu utilizo o mesmo chat que eu utilizei. Essa história aí eu vou explicar ela direitinho, porque Explica aí. realmente foi uma necessidade. Eu precisava rapidamente fazer a atualização em um código, só que o que a gente utiliza no meio da programação? A gente utiliza as ferramentas de Git, principalmente o GitHub, né? A gente vai upando as versões do código. Só que eu precisava fazer isso rapidamente. Eu não sou um exímio usuário do GitHub, por exemplo. Não uso muito bem. Só que eu também tinha essas versões no ChatGPT. Eu upo um código e mando ele chamar isso aqui de código versão 1. Upo outro código, ele já sabe que é a versão 2. Isso eu crio um chat separado para cada ferramenta que eu estou desenvolvendo lá. E nesse dia específico eu precisava fazer essa atualização rápida, que tinha que enviar o relatório da IC, né? Precisava atualizar rapidamente. Então, entre entrar no GitHub e fazer um request lá, eu utilizei o ChatGPT, né? Porque tinha os saves do código lá, e além disso, uma das habilidades do chatbot lá é descrever o código, né? Então, era um código que eu tinha feito há muito tempo, não lembrava mais o que fazia, tinha que atualizar ele rapidamente. Então, eu cheguei lá e pedi para ele descrever o que fazia o código versão tal. Ele descreveu para mim, rapidamente eu lembrei o que eu tinha feito e como eu poderia atualizar essa versão do código. Então, eu consegui fazer a tempo, enviar lá. E deu certo, né? Certo. Porque o que o pessoal entender, né? Quem não mexe com programação. Quando a gente precisa utilizar uma linguagem de programação, nós escrevemos alguns códigos, que é a sequência do programa, né? A gente diz o programa em linguagem de macro, né? Só que é linguagem de alto nível. Faça isso, depois dessa linha, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Aquilo é um código. É um código que faz uma função. O que é que acontecia no meu tempo, por exemplo, né, quando eu fiz o mestrado? Eu utilizei o MATLAB, é uma ferramenta que eu utilizava para lá de programação. Então, eu criava os códigos, eu salvava, como ele falou, versão 1, versão 2, versão 3, numa pasta, e depois eu não lembrava mais onde é que aquele negócio estava. Ou, onde ele estava, eu lembrava, mas eu não lembrava o que ele fazia. Aí ficava perguntando a um colega, perguntando a outro.
E quando o Sávio me mostrou isso, de cara, então ele tem ao lado dele um sistema que ele faz um código, aí entrega ao sistema, ó, esse código faz isso. Sistema, beleza. Ele faz outro código. Sistema, ó, esse outro código faz isso. Não é isso? E aí vai. Aí num dado instante, quando você precisa, você diz, sistema, você que convive comigo aí no dia a dia, Você que não... eu quero um código para fazer tal coisa. É o seu secretário, né? Então ele é o seu fiel escudeiro. Então, na verdade, se você analisar, ele não, você não colou dele a resposta, ele não lhe deu a resposta, aquela resposta já era sua, é de sua autoria. Só que ele compilou, ele deixou guardado, compilou, e aí você apenas utiliza ele como repositório, um repositório inteligente, né? Ele, a partir do que você já tinha, ele montou. Isso é como se você estivesse andando sempre com um auxiliar ao seu lado e surgisse uma nova situação e você olhasse para o auxiliar e dissesse, rapaz, quando acontece isso, o que é que normalmente eu faço? Aí o seu auxiliar vai dizer, olha, você costuma agir assim, 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 assado, e dá a resposta. Eu achei uma coisa fantástica, como ferramenta de auxílio. Agora, eu não sei como é que, por exemplo, todos os colegas docentes, eles estão vendo isso, né? No seu caso, qual a tua experiência? Os teus professores, eles têm, qual a opinião que eles têm sobre isso? O que é que você consegue captar assim, na posição que se encontra de aluno? O pessoal usa, o pessoal é contra, a favor? Os meus colegas alunos, eles utilizam, mas eles não utilizam como eu utilizo. Né? No caso, o que é que eu faço diariamente? Começo a fazer uma coisa nova, eu crio um novo chat para utilizar ele para essa aplicação que eu estou desenvolvendo, por exemplo. Então, se eu tiver alguma dúvida, algo que eu fiz dessa aplicação, eu vou no chat que eu criei para ela. Então, eu não vejo o pessoal fazendo isso, criando um chat para cada coisa. O pessoal fica usando o chat GPT como Google, né? Para perguntando qualquer coisa lá. E essa versão que a gente tem gratuitamente, 3.5, não é bem para se fazer isso. Aí eu vejo que a galera erra nisso aí. Sobre os meus professores, por exemplo, um dos meus orientadores, ele até me pediu ajuda para que ele estava muito atarefado, ele precisava automatizar algumas tarefas. Então, eu ensinei a ele a fazer alguns scriptzinhos lá no ChatGPT para automatizar as tarefas que ele precisava fazer repetidamente, que com a ferramenta ele não precisaria estar fazendo direto. Como também Então, uma das coisas que no meio empresarial o pessoal utiliza o ChatGPT também. Para fazer o quê? Tipo, relatórios? Eu uso para fazer relatório, para enviar e-mails, também a gente consegue utilizar com a extensão do Google Chrome. Para fazer relatórios, uma coisa que eu fiz nesse período passado, estava pagando uma cadeira prática do laboratório e eu preciso ficar fazendo os relatórios dos experimentos. Só que isso demanda muito tempo. E por conta da pesquisa, qualquer tempo que me sobrar mais é importante para mim. Então, eu escrevi o primeiro relatório em LaTeX. E a partir disso eu sabia que todo relatório tem tantos experimentos e para cada experimento tinha um resultado. Então eu escrevi um scriptzinho para o ChatGPT escrever um código em LaTeX para apresentar os experimentos e apresentar os resultados. Então eu tinha 3 experimentos para o relatório, então uma imagem para cada experimento, para cada montagem, 2 imagens para cada resultado de cada experimento. Então eu só escrevi os textos de descrição dos experimentos, descrição dos resultados, mandava, o chatbot escrevia o código em LaTeX com o meu relatório montado. Eu só upava na plataforma que eu utilizo, o Overleaf, e colocava seguros somente. No caso, o chat criou uma máscara, digamos assim, né? Um modelo, e aí os dados que você fazia de experimento, imputava e ele ia fazendo. Exatamente. Ia montando. Aí como o LaTeX você upa as figuras com os nomes, né? Então eu mandava escrever as figuras com o nome padrão, figura 1, figura 2, experimento 2, sim. Upar no Overleaf as figuras já, e depois eu só baixava o PDF e enviava. Quer dizer, com isso você ganha um tempo muito grande, né? De trabalho, tempo que sobra para fazer outras coisas. Não preciso ficar formatando arquivo, tamanho de figura, já boto lá para o... Aí, assim, o primeiro relatório eu realmente fiz para
deixar de escopo para ele fazer os outros. Mas depois disso, não escrevi mais relatório nenhum para essa cadeira aí. Então, é um conceito que, na verdade, a gente já utilizava, né? Que é você pegar tarefas repetitivas e você ir automatizando ao máximo. Então, eu vejo que isso, por exemplo, se a gente começar a utilizar essas pesquisas científicas, pesquisas mais longas, pegar um mestrado, um doutorado, você consegue ganhar tempo, né? Você consegue ganhar tempo de pesquisa. Porque boa parte do tempo que a gente perde, né, que a gente gasta, uma parte do tempo é pagando disciplina, outra parte é fazendo pesquisa bibliográfica, é fazendo fundamentação teórica e talvez com uma técnica dessa você consegue montar mais rápido esse texto e aí consegue ganhar tempo, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a recomendar um aluno nosso foi publicar um artigo no Congresso e aí ele fez o artigo todo em inglês, aí ele pediu para eu dar uma revisada no inglês. Aí eu mesmo disse, ele faça o seguinte, peça para o ChatGPT dar uma revisada nesse inglês, com um detalhe que eu estou aprendendo que você tem que saber perguntar a ele, né? Porque se você disser a ele, corrija o inglês, ele corrige do jeito que ele acha que é, né? E eu pedi para ele, peça para revisar só ortografia, só gramática. Aí ele revisou, aí chegou para mim já revisado pelo sistema para eu ler, se não tinha ficado nenhum absurdo. Porque eu já percebi também, você tem que aprender a perguntar e não dar a resposta já entregada do jeito que está, não, porque deve sair uma coisa, às vezes saem umas coisas totalmente fora. O provedor falando que o ChatGPT ele não tem, ele tem criatividade, ele não tem a sua criatividade, né? Então, se você quiser fazer uma coisa, você tem que passar a sua visão para ele retornar o que você quer. E exatamente. Principalmente para tradução, exatamente. o que a gente tem disponível na internet, online é o ChatGPT. A base de dados é na internet. Exato. A nossa base de dados é a nossa imaginação, além de tudo, né? Mas ele só tem a base de dados da internet. Eu estive aqui em Campo Negro num evento, que era um evento para promover ideias, né, de empreendedorismo, e um dos palestrantes, ele mostrou que a campanha, por exemplo, a campanha publicitária da marca dele, do ano que vem, tinha uma cena lá, uma imagem, tinha umas modelos na praia, umas jovens e tal, e ele disse que aquela imagem não existe, ela foi criada com inteligência artificial. Foram dados os parâmetros e aí o sistema criou a imagem, uma foto perfeita. Aquelas modelos não existem, aquela praia não existe, nada daquilo existe. E é assim, bem assustador quando a gente vê isso, né? E eu acho que esse espanto, ele leva dois caminhos, né? Ou as pessoas vão ter uma aversão total e querer se afastar, ou utilizar isso como ferramenta. Eu acho que o segundo caminho é o mais adequado. Se tiver alguém, viu, gente, tá aqui, querer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Justino, botou aqui, sou teu fã, sabe? Sabe, tem um fã-clube, sabe o clube? Então, quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, tá? Então, eu estava dizendo no início da live que eu achei, antes da gente abrir a live, eu achei um artigo da revista Nature, e o artigo ele fala, eu coloquei na postagem anterior à live, até o DOI do artigo, para quem quiser baixar, ele fala como é que a ciência vai trabalhar na área da inteligência artificial. E aí, quando eu vi o artigo, nada mais é que utilizar as técnicas de inteligência artificial como ferramentas. Elas não são os cientistas, elas não vão encontrar soluções. Por exemplo, auxílio em previsões, auxílio de previsões meteorológicas. Isso aí já é feito há muitos anos, né? Otimização de projetos de baterias, controle magnético de reatores nucleares, planejamento de sínteses químicas, utilização de redes neurais para a solução de equações diferenciais, e assim vai, algumas soluções que ele está dando aqui, mas você vê que todas elas ainda passarão pela figura do ser humano para fazer como se diz, essa curadoria do trabalho, né? Não tem como ficar só entregar a ferramenta, a utilização
ao resultado final, né? Eu estava vendo também outro material aqui, uma pessoa falando que, lembrando que a gente fala muito em chat GPT, que é o que está mais no dia a dia, mas se a gente pegar o Duolingo é uma inteligência artificial, né? Ali não é um programinha, um joguinho de tipo, antigamente a gente tinha site de curso de inglês, ou comprava, ou vinha aquele CD da Wizard com... Não, ali é uma inteligência artificial. Se ele vê que você está errando a conjugação de um verbo, sei lá, a conjugação do verbo em francês, que é difícil pra caramba. Se ele vê que você está errando, ele vai colocar para você mais exercícios de conjugação de verbos em francês, para que você possa praticar mais. Então, o sistema é dinâmico. E, portanto, a forma como ele age comigo é diferente da forma como ele age com você. Eu acho que fica com esse caráter personalístico também, né? O robô, ele começa a ser, entre aspas, se afeiçoar de você, do seu jeito de ser e tal. E eu vejo que o robô que utilizado por uma pessoa não serve para outra, porque ele, na verdade, está aprendendo a partir do que você alimenta. Né? Eu acho que é essa sensação que você tem também, né? Exatamente. Como eu falei, né? A IA também está aprendendo com a gente. Então, quando você cria um chatbot no GPT separado para você fazer uma determinada tarefa, se você, em outro chat seu, você perguntar sobre essa tarefa que você fez em outro canto, ele não vai dar a mesma resposta. Principalmente a versão 3.5, né, que ela é um pouco mais limitada. Ela não vai dar a mesma resposta. Importante salientar também que o ChatGPT não é uma ferramenta de pesquisa, um auxiliador da pesquisa. Então, se você perguntar alguma coisa, ele pode gerar um texto muito bonito, mas com informação que é falsa ou é uma informação que esteja manipulada para o texto ficar mais fluido. Então, isso é diferente da versão paga, que é o que hoje é utilizada nas empresas. A versão paga ela é muito mais muito mais voltada não à produtividade, mas sim à exatidão. Então, hoje em dia, realmente, a galera cria curso com o ChatGPT, a galera cria roteiro com o ChatGPT, utiliza outras ferramentas de IA para gerar as imagens dessa marca que estão criando, por exemplo. A gente tem o Midjourney e o Blue Willow, que dá para criar imagem a partir do texto. E o ChatGPT 4.0 também consegue, além de criar imagens, você consegue mostrar a imagem para ele, ele vai analisar e descrever a imagem para você. Descrever a imagem, Aconteceu certa vez, eu estava fazendo um teste com o ChatGPT. Um amigo meu pediu que eu escrevesse um texto em homenagem, era o Dia dos Pais, e ele ia utilizar em alguma coisa, eu escrevi, mandei para ele, ele disse que, aí esse meu amigo disse, rapaz, esse texto está tão xoxinho, assim, tá tão, tem como deixar ele mais impactante? Aí eu pedi para o ChatGPT reescrever o texto, dando uma ênfase, um tom mais apelativo, mais impactante. Eu coloquei até impactante. Ele fez um discurso que parecia coisa de outro mundo, sabe? Num português altamente rebuscado, uma coisa assim, totalmente diferente, que descaracterizou totalmente o texto. E aí eu comecei a aprender que esse troço você tem que saber o que você tem que perguntar a ele, o que você tem que pedir, porque senão ele vai fazer errado. Exatamente. Inclusive, o ChatGPT ele é uma ótima ferramenta para trabalhar nas apresentações. Se você quiser que ele crie um roteiro de uma apresentação sua, no seminário, de uma defesa de uma apresentação de um artigo, um congresso, por exemplo, você fica jogando os textos, que o ChatGPT ele trabalha com um modelo de texto generativo. Então, com palavras-chave, você consegue indagar ele a chegar no seu resultado, por exemplo. Então, você colocar algumas palavras-chave do que você quer que ele faça. Ele vai te escrever um roteiro impressionante da sua apresentação. Realmente... Ele vai apresentar o roteiro, os tópicos, né? Exatamente. Aí tem também outras ferramentas, como aquela que eu te passei, o SQL PDF, né? Que ele consegue ler um artigo. Aí você pega uma descrição do SQL PDF, joga no ChatGPT, ele vai apresentar o teu trabalho perfeitamente. Ele vai fazer um resumo, né?
eu já precisei utilizar o ChatGPT para criar resumos de uma história, de um vídeo, de alguma coisa assim, e ele faz, né, de fato, esse resumo. E o que a gente vê é que a ferramenta ela também aprende, né? Ela aprende com o funcionamento. Certa vez, eu fiz uma consulta de um caso, já era uma situação assim, era uma situação legal, havia uma situação que tinha um impedimento legal, a lei dizia que não podia. Aí eu fui perguntar ao ChatGPT, aí ele respondeu que de acordo com a lei e tal, e realmente não podia. Só que eu lembrei que havia uma jurisprudência aí, Brasil afora, acerca do assunto, e aí eu peguei e escrevi. Porém, existe, tal, tal, tal. Aí eu fiz a citação, disse que era. Aí ele responde, de fato, eu estava equivocado. Não pode mais, não sei o que, não sei o que. Rapaz, acabou que eu fiquei na mesma, entendeu? Então, essa versão de ChatGPT que está disponível para a gente utilizar gratuitamente, ele tem essas peculiaridades. Um teste rápido que você pode fazer é você perguntar a ele qual a diferença entre essa versão e a 4.0. Ele vai dizer que a 4.0 faz, mas ele faz as comparações erradas. Se você for pesquisar no site da OpenAI, você vai ver que alguns dados ele criou lá para só mostrar para você. Então, essa versão que a gente tem disponível gratuitamente é muito boa para reescrever texto. Cara, reescrever. Você manda um texto e peça para ele reescrever direitinho. Você fala para que é aquele texto. Aí ele não vai modificar tanto o texto como ele fez com o teu texto do Dia dos Pais, por exemplo. Aí você vai conseguir um bom resultado. Mas se você só pedir para escrever tal texto, ele vai pegar uma informação na internet, informação nada confiável, e vai colocar lá no meio do teu texto, não vai saber se é certo ou se é errado, porque tu nem vai saber de onde ele tirou essa informação. Ele não vai te retornar uma referência. Porque ele não dá referência, né? E ele vai escrever tão bonitinho o texto que vai lhe convencer de que aquilo é verdade. Ele escreve tão fluido que você não vai nem desconfiar. O que a gente faz, né? A gente, no caso, para o texto sair correto, você precisar escrever um resumo de alguma coisa rapidamente, joga os resultados para ele, joga o que você quer que ele escreva, porque aí sim ele vai retornar para você um resultado satisfatório e confiável, porque os resultados são seus, né? O que está escrevendo ali. E qualquer coisa que tem de diferente, vai saber que está diferente, vai pedir, isso aqui está errado. Isso aqui eu não lhe falei, não. Aí ele vai e corrige. Então atenção alunos que estão online aí, né? Que ele não é a verdade absoluta. Então, cuidado. Inclusive, aí nós professores entramos com o papel como curadores desse conteúdo, ao ler o trabalho, vai ter, rapaz, que coisa absurda foi essa aqui? Isso aqui não existe, né? Aí a gente vai conseguir dizer, isso aqui não existe, isso aqui você tirou de onde essa história. Então, assim como você, ser humano, pode estar equivocado ao colocar informações ali, o sistema também pode estar equivocado, porque o equívoco vem de uma base de dados errada, né? Então, como ele se baseia em linguagem humana, ele vai cometer erros humanos também. Ele vai ser pior, porque ele vai cometer erros humanos sem ser humano, então não tem nem perdão. Então, e assim, a gente fala do ChatGPT, repete muito que é uma ferramenta bem comum, né? Mas nós temos o Google mesmo, ele utiliza princípios de inteligência artificial, a ferramenta de busca do Google, tanto que, não sei se quem está aqui se percebeu isso, o meu Google não serve para você. Se eu pesquisar a palavra casa, por exemplo, vou dar um exemplo mais esdrúxulo. Digamos que eu trabalho com frutas e você trabalhe com roupas. Se eu trabalho muito com frutas, eu faço pesquisa sobre árvores frutíferas, sobre cultivos, sobre adubação. Se eu colocar a palavra manga, vai aparecer um pé de manga, vai aparecer manga espada, manga rosa, sei lá. Você é da área de moda, por exemplo, pesquisa muito sobre roupa, sobre corte. Se você colocar manga, vai aparecer manga de camisa, vai aparecer camiseta, manga longa, manga curta, né? Porque o robô, ele vai
se adaptar ao perfil da pessoa, né? Assim como a gente está aqui falando no Instagram, e é outra inteligência artificial muito, muito boa, né? Uma dica, né? Você pega o celular de uma pessoa, aperta na lupa lá do Instagram, vai aparecer uma série de ocorrências, de buscas, sugestões, baseadas no perfil daquela pessoa, e aí isso faz com que o meu celular, o Instagram, a pesquisa que eu faço no meu celular seja diferente da pesquisa que você faz no seu. Isso tem um efeito que, inclusive, eu acho muito negativo, que é o efeito da criação das bolhas, né? Se você acha que todo mundo deve estar... Hoje, o mundo circula em torno das placas de aquisição de dados, as plaquinhas de hobby, Arduino, Raspberry, etc., que você está utilizando, né? Exato. O meu só aparece edital de programa de pós-graduação, edital disso, edital daquilo. Meu Deus, tem edital de imagem. Então, a gente também tem que ter esse discernimento de saber que o robô ele faz isso, ele tem essas folhas também, né? A gente tem aqui, deixa eu ver aqui, eu sei que tem uma pergunta aqui, mas é a Carla Moreira. Parabéns, você tem um futuro brilhante. É contigo, salve. Obrigado, cara. Então assim, gente, fica aí a ressalva, né, com relação ao uso da inteligência artificial nos nossos programas, no nosso dia a dia. E aí fica a dica, né, para quem está querendo trabalhar, quem está buscando tema de trabalho de conclusão de curso e trabalho de pós-graduação, utilizar a inteligência artificial. Se vocês forem no nosso canal lá no YouTube, não tenha mente, inclusive pedir a ajuda de quem está por aqui, por favor, quando entrar lá no canal, clique lá em inscrever, que o processo de inscrição, novos inscritos no YouTube é mais lento, tem que clicar no botão. E lá tem a entrevista que nós fizemos a live com o João Manuel. O João Manuel, engenheiro mecânico, ele estava até online aqui um tempo atrás. O João utilizou redes neurais, são técnicas de inteligência artificial que se baseiam no aprendizado de máquina. Então, o João Manuel utilizou redes neurais para identificação de falhas em máquinas rotativas através de análise sonora. Então, o que é que o sistema dele fazia? O sistema dele captava o som da máquina, o sistema aprendia, né, digamos assim, quando o som da máquina boa, aprendia o som da máquina com algumas falhas, alguns modos de falha, e depois desse aprendizado de máquina, o sistema era capaz de, a partir da análise do som, dizer, essa máquina está com defeito, e o defeito dela é um desalinhamento, ou o defeito dela é uma sobrecarga. O sistema é capaz de fazer isso a partir do aprendizado dele, o que, se você pensar, é algo que era feito antigamente pelos mecânicos mais experientes, que ouviam o barulho do motor e diziam que o motor está com tal defeito. Então, ele utilizou na engenharia mecânica técnica de inteligência artificial para fazer isso. Então, você pode utilizar em N áreas, muitas áreas você pode fazer isso, né? Se você está na área de saúde, a partir de vários resultados, você fazer um trabalho, resultados de análise de sangue, ou contagem de plaquetas de vários pacientes, e a partir daí você utilizar algum algoritmo que identifique alguma patologia comum naquela população, coisas dessa natureza, a gente pode utilizar. Da pandemia, tu usou? Então, tem muitos trabalhos sobre a análise de imagem da retina do olho para descobrir se estava com a Covid-19 também. Sim. Outros exames que é feito a olho pelo médico, estavam criando algoritmos para fazer essa análise via imagem, né? Então, uma aplicação na área de saúde, né? Análise de imagem, tem muita coisa na análise de imagem. E o legal porque assim, a diferença de uso de inteligência artificial para uma automação é que a automação ela não aprende, né? A automação, você automatiza um processo e pode ter gente que está pensando assim, rapaz, eu não sei que novidade é essa, porque antigamente automatizava, mas a automação ela faz a mesma tarefa a vida toda. A automação é como aquele funcionário que ele só faz o que o patrão mandou e trabalha 20 anos sem mudar o jeito. A inteligência artificial é aquele funcionário que ele trabalha do jeito que o patrão mandou, mas com o tempo ele começa a aprender uma forma mais criativa de fazer aquele trabalho, uma forma mais eficiente, e ele vai melhorando e vai pegando no jeito dele de fazer as coisas. E isso realmente para nós, na geração anterior, a sua, por exemplo, é algo assim disruptivo, porque
Eu fiz escola técnica final da década de 90, e na época nós tínhamos um problema, nós fazíamos um algoritmo, digamos assim, programávamos uma situação, a gente montava circuitos eletrônicos para fazer uma dada tarefa, então era no hardware, a programação era no hardware, eram os circuitos, os CIs. E a gente montava uma placa, a placa fazia uma função. Ok. Se, de repente, o sistema mudasse, tinha que construir outra placa. Aí o pessoal começa a utilizar microcontroladores e dispositivos capazes de rodar programas, e aí você já consegue fazer aquelas funções nos programas. Você programa, e aí a coisa vai executar o que você programou, mas ela vai executar a vida toda aqui. E com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, é um passo a mais. A máquina, ela vai fazer o que você mandou, só que ela fica verificando aquela realidade, ela vai aprendendo e vai mudando, e vai aprimorando. E aí é que está o pulo do gato. Mas eu posso estar, né, é bom que fica gravado, eu posso estar sendo muito ingênuo, mas eu acho que não vai chegar ao ponto dessas máquinas nos dominarem, como tem lá no filme do Exterminador do Futuro, não. É porque Agora, a gente, né? nós é que estamos fazendo isso, né? Nós que somos os senhores das máquinas. Agora, tem uma frase que eu vi no Instagram um dia desse, que alguém perguntava: lhe preocupa o avanço da inteligência artificial? Aí a pessoa dizia: não, o que me preocupa é o retrocesso da inteligência natural. Então, e a inteligência natural não retroceda. Então, a gente sempre tem que estar um passo à frente e não pensar que a máquina vai tomar nosso emprego. Ela vai dar a oportunidade de a gente criar novos empregos. A gente tem que dar um jeito de passar à frente. Como é, sabe? Tendo menos, né? Trabalhar menos. Vai sobrar tempo para pensar. Né? Por exemplo, eu sou professor e eu gostaria de automatizar muitos processos do meu dia a dia. Como, por exemplo, elaborar prova. Eu acho um negócio muito chato. Corrigir prova igualmente. Então, aí os alunos dizem: se você acha chato, então não aplique prova, não, dê nota de cara. Eu digo: eu vou fazer demais isso. Mas a ideia é que se a gente consegue automatizar essa parte chata, vai sobrar tempo aqui para estudar. Né? E é para a gente adquirir mais conhecimento. Você, aí no seu trabalho acadêmico, você consegue ganhar tempo. Ganhar tempo para você vai se tornar você mais produtivo, e você consegue cumprir os prazos mais rápido, com menos sofrimento, né? Procrastinar menos. Sobretudo para nós que gostamos de fazer mais a parte da pesquisa e menos a parte da escrita, que dá uma preguiça danada. Deixa para o sistema fazer. Né? Então, gente, agradecer aqui a presença das pessoas presentes. Já vai dar 9 horas, sabe? Eu não costumo passar muito de 1 hora, não, porque começa a dar sono, o povo vai saindo, vai ficando desinteressante, e a gente sabe que até isso a gente tem que pensar. A atenção humana, ela se mantém ali até no máximo 30, 40 minutos, depois você começa a devagar, sobretudo porque a gente começou a dar algumas ideias de trabalhos, aí até tem gente pensando aí o que é que vai fazer da vida. Viajou muito aí. Viajou demais. Agradecer a sua disponibilidade, desejar sucesso, a gente vai se encontrar aí. Sávio é um cara muito desenrolado. Eu não sei quais são os planos dele para o futuro, se é ir trabalhar no mercado de trabalho, se é fazer um mestrado, mas é bom que tem um estágiozinho antes ali para poder ter um contato. Ver o mundo lá fora. E aí seguir em frente. Tá ok, gente? Mas quem tiver alguma dúvida específica sobre o uso do ChatGPT, não pergunte a mim, eu estou aprendendo, pergunta a Sávio. Vai lá no Instagram dele, Sávio_4, ele vai dizer aí como é que pode fazer, tá? E a gente vai se falando. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Até mais.